E aí, manos, como vocês estão? Eu sou Arthur Quintela e vambora pra mais um vídeo, tá? Peraí que tá difícil. Vídeo sobre a UEFA Champions League, demorou? Hoje tivemos os dois primeiros jogos, né? Tivemos Bayern e Inter de Milão e Arsenal e Real Madrid pelas quartas de final. Amanhã, na quarta-feira, teremos mais outros dois jogos, que serão Paris Saint-Germain e Aston Villa e Barcelona e Borussia Dortmund. Isso, fechou. Vambora, vamos falar primeiro da Inter e do Bayern, né, cara? E pra quem não se recorda do meu vídeo de previsão, né, das oitavas, não fugiu muito do que eu imaginava, né, que seria, né? A gente veria um jogo, assim, de qualidade não tão, assim, um jogo um pouco mais truncado, podemos dizer assim, com essa palavra, mais analisado, mais estudado, um pouco mais lento, porém, né, até que surpreendeu um pouco, tá? O Bayern teve muito mais chance de gol, só que a Inter aproveitou muito bem, né, cara? O Lautaro Martins abriu o placar aos 38 minutos depois de uma jogadaça da Inter, tá? Jogada vindo do lado esquerdo, o Carlos Augusto manda pro meio, o Thuram, ele ajeita de letra, meio que dando uma escorada para trás de letra, e o Lautaro mete uma trivela linda, a bola vai no ângulo, um golaço para começar logo cedo com um belo gol desse, tá? Depois, lá pro final do jogo só, que o Bayern foi empatar com o Miller, num belo passe do Leimer, recebendo ali do lado esquerdo dentro da grande área. Só que não adiantou muito, né? Porque num contra-ataque maravilhoso, né? Méritos, para mim, do Barella, principalmente nesse contra-ataque, porque ele rouba a bola, ele conduz, ele começa a jogada, ele toca, ele recebe de volta, ganhando espaço, acha o Carlos Augusto que manda pro meio da área e o Fratesi fecha o placar 2-1 aos 88 minutos, fechou? Tá? Cara, um jogo que assim, o Bayern teve muito mais chance de gol, né? Só que a Inter foi muito mais assertiva, né, cara? Podemos dizer com essa palavra. Era basicamente o jogo que a Inter precisava, né, cara? Ó, pra você ver, chutes totais, 20 do Bayern e 10 da Inter. Aí nos chutes ao gol, 7 pro Bayern, 4 pra Inter. Então você vê que a Inter deu metade dos chutes totais no gol, ó, no jogo inteiro. Só que ela foi muito mais, assim, ela teve uma porcentagem de acerto muito maior do que a equipe do Bayern, que tentou e só conseguiu fazer um gol, né? Ainda perdeu em casa, certo, né? Fato é que teve alguns desfalques, não jogou com o time completo, tá? Podemos até falar a escalação aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, batendo o olho rapidamente, tá? Não vemos aqui Alphonso Davies, né? Que a gente já sabe que estava lesionado. Neuer também não veio para jogo. Quem mais aqui que a gente pode notar rapidamente? O Musiala também não jogou e nem estava no banco, tá? O banco cheio de meninos da base, tá? De jogadores que são do time principal, que eu posso destacar só o Palhinha, o Thomas Miller, que entrou e fez um gol, o Gnabry e o Sacha Boey. Só. De resto, tudo da base. Então, também posso dizer o Pavlovic, que eu não vi ele aqui também. Enfim, muitos jogadores, muitos desfalques pro Bayern. Isso atrapalhou muito a partida, tá? Com certeza, se o Olise, se o Olise não, se o Musiala tivesse jogado, se o Davis tivesse jogado, seria um jogo diferente, com certeza. O Bayern poderia ter empatado, levado esse jogo ali por... Poderia levar pro jogo de volta com uma... Não tão ruim quanto tá agora, né? Porque agora vai jogar na Itália, precisando da vitória. A Inter tem uma defesa muito boa. Eles sabem jogar no contra-ataque, então eu acho que vai ser bem complicado pro Bayern buscar esse resultado, tá? Mas também não é impossível, né? Óbvio, tem muita qualidade desse lado do time do Bayern. E assim, né? Parabenizar a partidaça da Inter, né? O Barella jogando mais uma vez, não preciso nem elogiar, né? O Barella, todo mundo, eu acho que vocês já sabem aqui no canal, eu sou muito fã dele, tá? Quem mais aqui? O Thuram, o Lautaro, né? Jogaram muito bem de novo, né? O Carlos Augusto foi muito participativo, ele quase fez até um gol também.
Inclusive, num lance do Carlos Augusto, que ele quase fez um gol, o Bastoni estava quase dentro da área, conduzindo a bola. Pô, isso é inacreditável. Bizarro, né? Mas agora vamos falar de coisa bizarra mesmo? O que foi esse Arsenal e Real Madrid, minha rapaziada? 3-0 pro Arsenal. Você tá doido. 2 gols de Declan Rice, tá? Ambos de falta. O primeiro do lado direito, que ele bate por fora da barreira, fazendo a curva. Ó, uma pintura. E o segundo é mais inacreditável ainda, que é do outro lado. Ele bate, ele em vez de bater, ó, por exemplo, a falta tá aqui na esquerda, o gol tá aí, ó, onde vocês estão. Ele em vez de bater assim, ele bateu aqui, ó, nesse lado. Só que, meu irmão, você sabe o ângulo do gol? A bola, meu irmão, não tinha, mano, não passava uma formiga. Uma formiga não passava ali, aonde aquela bola entrou, meu irmão. Meu Deus do céu, que gol foi esse? Caraca. Ainda tivemos o gol do Merino depois, né? Que o Trossard recebeu na ponta esquerda. Ele rolou para trás do Merino, fazendo a função de 9, voltando. E deu só a chapadinha lá no canto. Belo gol, por sinal. O Camavinga ainda foi expulso. Ele já estava suspenso pro jogo, pro próximo jogo da Champions, né? No jogo de volta. Porque já tinha tomado amarelo, mas acabou tomando o vermelho depois, né? Enfim, de números a gente vê um jogo bem equilibrado, tá? 12-9. Só que, cara, os chutes no gol, 3 do Real Madrid, 11 do Bayern, do Arsenal. Bizarro, né? Tiveram mais passes, acertaram mais passes, tiveram uma precisão maior nos passes, mais posse de bola, cometeram menos faltas. Cara, foi realmente um baile do Arsenal, tá? E assim, o primeiro tempo já não, demorou pra sair o gol, né? Os gols só saíram no segundo tempo. Mas só não saiu no primeiro tempo porque o que o Courtois tava catando é brincadeira, tá? Porque tava demorando, tá? O Real Madrid não fez um bom jogo, né? Longe disso, tá? Principalmente o trio de ataque. Os 4, né, da frente. Eu posso destacar o Bellingham, o Vini, o Mbappé e o Rodrigo, né? Nesse caso. Não fizeram um jogo nem perto do que eles poderiam, né? Fez muita falta essa partida abaixo deles, né? E assim, um Arsenal que ainda assim tá sem centroavante, né? Jogando com o Merino de 9. Fez gol ainda. Agora a volta do Saka. Uma partidaça do Odegaard, que foi a de hoje. Sei não. É um time que incomoda e já é um placar assim, cara. Eu não vou falar que tá eliminado porque é futebol e também porque é o Real Madrid. Mas, cara, que assim, eu não consigo nem dizer que é um vexame, porque esse time do Arsenal é muito bom, né? Não dá pra falar que é um vexame, mas é um azarão, né? Entre aspas, né? Porque, obviamente, o Real Madrid, com esses caras todos que tem, né, esse elenco de grife que eles têm, obviamente, eram tratados como favoritos, né? Assim, uma partida também abaixo do Alaba hoje, mais uma vez. Ele não tinha ido muito bem na Copa da Espanha no meio da semana. Não sei, o Real Madrid vai ter que... cara, a situação muito complicada. A situação seria melhor se o Real Madrid tivesse conseguido fazer um golzinho nesse primeiro jogo, né? Pelo menos um. Pra ficar 3-1, que ia ficar menos pior a situação. Só que assim... Pelo menos eles vão jogar em casa. Isso é um fator muito interessante. Mas, cara, fazer 3 gols nessa defesa do Arsenal, que é muito boa, por sinal. Os jogadores vivendo ótimas fases, né? Saliba, Timber, Raya, o Skelly também tá indo muito bem na lateral esquerda. Fora que o Gabriel Magalhães não jogou, tá? Então, é mais um cara. Não sei, cara. Não sei. Tá complicada a situação pro Real. Obviamente que não dá pra brincar com essa camisa, né? Que a gente já viu várias vezes eles conseguindo essa reviravolta. Porém, não sei. É mais uma vez muito complicado. Enfim, é isso, né? Fica aí todo a tristeza pros torcedores do Real Madrid, né? E amanhã tem mais, tá? É nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. E é nóis.